Faltam professores. Escola de Águas Lindas chega a 3 semanas sem aula e pais temem que o ano letivo já esteja comprometido. Operação Fake News. Polícia Federal faz buscas em inquérito que investiga notícias falsas sobre ministros do Supremo um dia depois de ministro censurar a revista. Entre os alvos, general que se candidatou ao GDF. Aceno aos caminhoneiros. Planalto anuncia crédito de R$30 mil para autônomos e investimento de R$2 bilhões em rodovias. Olá, boa tarde, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, mais uma prova de descaso com a educação pública. Alunos de uma escola de Águas Lindas estão sem aula há pelo menos 3 semanas. A própria secretária de Educação da cidade admite que não tem como contratar professores por falta de dinheiro. Os pais, claro, temem que os filhos saiam prejudicados. Eu quero ir para a escola. Queremos estudar. Esses são apelos de crianças que estão há quase um mês sem aula. O aviso na porta da Escola Municipal Emília de Souza, em Águas Lindas, confirma: faltam professores. E os pais dos alunos do ensino infantil não se conformam com o descaso. Tem 3 semanas que as nossas crianças estão sem aula. E aí, desde quando começou, meu filho vem para a escola, cada dia um professor diferente. Aí, simplesmente, a semana retrasada, ela entregou a turma que ela não estava dando conta. Ela estava dando aula de manhã e à tarde. E aí, a gente vai atrás, fala que não tem verba para contratar professor. E aí, as crianças ficam aí, a Deus dará. Não teve 10 dias de aula. Cedo nós então somos professor. E a mulher falou simplesmente para nós que vai ligar no celular quando tiver aula. Sem ter com quem deixar a filha, a Anne leva a menina para o trabalho. Graças a Deus, meu patrão está sendo bem compreensivo e está entendendo o fato de eu não estar tendo aula e eu tendo que levar ela para o trabalho porque eu não tenho com quem deixar. Essa mãe desistiu de esperar uma solução e, mesmo sem condições, tirou a filha do colégio para evitar que ela fique prejudicada. Vou fazer das tripas coração para pagar a escola, mas não vou deixar ela sem aula. O secretário de Educação de Águas Lindas admitiu que o problema é bem maior. Outras escolas da cidade também enfrentam a falta de professores. Ele afirma que os gastos foram reduzidos por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só a educação teve um corte de 30% nos cargos comissionados. Mas garantiu que até a próxima semana a situação será normalizada com a contratação de novos profissionais. Nós estamos com um processo seletivo em andamento, já finalizando. Acredito que até sexta-feira o processo estará finalizado. Nós vamos estar chamando esses professores, esses profissionais de educação, já para na próxima semana a gente dar início. Enquanto não tem aula porque faltam professores, do lado de fora da escola sobra sujeira. No lixo acumulado, ratos fazem a festa. Preocupados com o futuro dos filhos, pais esperam melhorias e que o compromisso seja cumprido. Queremos professor! Queremos professor! Queremos professor! Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente aqui no estúdio é o Cláudio Humberto, já está aqui com a gente. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. É duro ver uma coisa dessa, né? E o principal, ver o secretário lá praticamente sem ação, usando o gerúndio, né? Estamos trabalhando, estamos providenciando e tudo. Educação não se trata assim, né? É claro que não, né? O município, aquele município de Águas Lindas, como de resto os municípios brasileiros, estão quebrados. Além disso, Goiás sofre com a chegada ao governo de alguém que está mais interessado, que é o governador Ronaldo Caiado, mais interessado nos ciúmes que está sentindo do governador Ibanez do que qualquer outra coisa. Você imagina, Sérgio, que o ex-presidente Michel Temer, a pedido do então governador eleito Ibanez Rocha, baixou uma medida provisória criando a região metropolitana do Distrito Federal. Isso, em vez de merecer aplausos por parte dos governadores que abandonam, os governos que abandonam os municípios do entorno do Distrito Federal, gerou ciúmes. E aí agora, em vez de lutar, por exemplo, e tomar providências para que não faltem professores em cidades como Águas Lindas e outras do entorno do Distrito Federal, o governador Caiado fica brigando para tentar revogar a medida provisória 862 que cria essa região metropolitana do DF. A ideia é exatamente de oxigenar, facilitar
o acesso dos municípios do DF a, inclusive, verbas federais, né? Esses municípios são completamente marginalizados, abandonados por todo mundo. Até porque há muito tempo já ninguém manda lá, né? Nem o GDF, nem o governo de Goiás, nem o governo de Minas, no caso dos municípios mineiros, fica todo mundo um empurrando para o outro. Exatamente, são cerca de 2 milhões de habitantes nesses 33 municípios do DF, dos quais metade tem relações com o Distrito Federal. É gente que se desloca para cá para trabalhar todos os dias, é gente que sofre com ônibus de má qualidade, superlotados, e são pessoas que se utilizam também dos serviços públicos do Distrito Federal. É por isso que o governador Ibanez, o GDF, em muito boa hora, resolveu intervir nesse negócio. Alguém tem que fazer alguma coisa pela população sofrida do entorno. Ok, bom, depois da perda de 32 bilhões de reais em valor de mercado sofrida pela Petrobras, o Palácio do Planalto tenta minimizar o impacto do polêmico adiamento no reajuste do preço do diesel e anunciou agora há pouco um pacote de medidas para o setor rodoviário. Uma linha de crédito do BNDES, obras e manutenções de estradas, por exemplo, estão entre os anúncios que a Renata Dourado traz agora aqui para a gente em detalhes. Boa tarde, Renata. Olá, Sérgio. Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Um pacote de bondades, né, para essa categoria que é tão importante para todo o país. Então, o governo anunciou, por exemplo, uma linha de crédito vinda do BNDES de 500 milhões de reais, isso destinado especificamente para os caminhoneiros autônomos, aqueles caminhoneiros que têm até 2 caminhões no CPF. Então, cada um deles, é claro que vai ser analisado ali, os critérios serão analisados, mas eles terão acesso a 30 mil reais, isso para fazer a troca de pneus e a manutenção também dos caminhões O governo também anunciou 2 bilhões de reais, investimentos de 2 bilhões de reais, isso para investir em rodovias, nas estradas, para fazer duplicações, para tapar buracos, que a gente sabe que as nossas estradas são complicadas e prejudicam muito também a vida desses caminhoneiros. Então, melhorar também essas estradas e essas rodovias para eles. O que o governo quis dizer é o seguinte, Sérgio, nós nos preocupamos com vocês, nós estamos atentos às demandas e às reivindicações de vocês, temos um diálogo aberto, esse foi o recado claro do governo. A gente lembra aqui que foi muito diferente do governo passado, o governo Temer, né, que culminou aí essa falta de diálogo, essa falta de atenção com essa categoria tão importante, culminou naquela greve em maio do ano passado que paralisou todo o país, ficamos desabastecidos de alimentos, de remédios, de combustível. Então, o governo quer antecipar tudo e qualquer movimento que possa vir a sinalizar uma possível greve dos caminhoneiros. Por isso mesmo, esse diálogo, né, e essa atenção, esse carinho aí com essa categoria. Quanto à questão aí dos valores, dos combustíveis, a política aí financeira da Petrobras, o ministro Onyx Lorenzoni disse que esse deve ser um dos assuntos tratados. Logo mais, o presidente Bolsonaro vai ter uma reunião com vários ministros, incluindo ministros da equipe econômica e também o presidente da Petrobras. Então, esse deve ser, pelo menos o ministro Onyx Lorenzoni sinalizou, deve ser um dos assuntos tratados nessa reunião. Mas o governo foi muito claro, viu? A Petrobras, ela tem autonomia, ela tem a liberdade de praticar essa política dela, né? Que não é muito favorável para a gente, mas tem que ter essa autonomia. A gente lembra o que aconteceu na semana passada, quando a Petrobras chegou a anunciar na quinta-feira um aumento de 5,7% no valor do óleo diesel, resolveu adiar esse aumento, o mercado não gostou nada, causando aí esse prejuízo que você citou de 32 bilhões de reais. Então, essa coletiva de hoje foi exatamente para sinalizar para os caminhoneiros que o governo está, sim, preocupado e atento às demandas e também para acalmar o mercado. Sérgio. Renata, agora, Cláudio, é uma equação complicadíssima, né? Porque o diesel, o combustível é caro? É caro. O frete que os empresários pagam é caro? É caro. Agora, a renda do caminhoneiro é baixa? Também é baixa. Como equacionar isso aí? Pois é, olha, esse defunto está querendo reza, né? Quando o governo se antecipa à reunião do fim da tarde, que vai definir a questão dos combustíveis, para bajular caminhoneiro, isso é sinal de que até o fim do dia o governo deve recuar do recuo com relação ao aumento do preço do litro do óleo diesel. Essa sanha assassina da Petrobras, que adotou essa política de reajustes frequentes, a pretexto de que eles têm que observar o preço de mercado, isso é conversa mole de investidor, né? Isso é conversa mole de quem tem ações da Petrobras. Sempre que você ouvir alguém defendendo essa política, pergunta a ele antes, meu caro, você tem ações da Petrobras? Você vai descobrir, vai desvendar, aliás, muitos dos mistérios digamos assim, dos analistas econômicos aqui do nosso país. A Petrobras
tem dito que não é mais uma estatal, é uma empresa SA, pertence aos seus acionistas. E a maioria deles, exatamente, maioria numericamente, né, não em volume de dinheiro, é de gente privada. As nossas são de empresas privadas, pessoas físicas. As ações da Petrobras estão na Bolsa de Nova York, por exemplo. Tem lá muitos dos donos, novos donos da Petrobras, estão lá nos Estados Unidos. É essa gente que alimenta todo o noticiário, que é contrário a qualquer tipo de controle de preços. Ficam sempre dizendo que a Petrobras tem que ter liberdade, autonomia para definir seus preços, mas antes, né, Sérgio, precisa ser privatizada, precisa desregulamentar o mercado, precisa colocar um monte de empresas do mesmo concorrentes para, então, aí definir o preço que bem entender, mas pelas leis de mercado mesmo. Ok, olha, a seguir você vai ver que a Polícia Federal faz buscas em investigação do Supremo contra fake news. O general, que foi candidato ao governo do Distrito Federal, está entre os alvos. O Band Cidade volta daqui a pouquinho.